Graças a Deus sejam dadas em todos os momentos a Jesus Cristo, Nossa Senhora, que nos livra e dá a derrota dos maus momentos. Dá-na força, a luz da superação, na graça de Deus, na sua misericórdia e na sua unção. Como essa velha dizendo, os deslizes do amor, meu filho. É verdade, né, avó? Os filhos de Deus na terra, a maior complicação que enfrenta é as dificuldades da bendita da convivência, né, meu filho? É saber viver. E mais do que isso, conviver é para poucos. Infelizmente, verdade seja dita. Mas é para poucos, porque não sabem, é mais ainda, porque não quer. Que ninguém quer dar o baixo a torcer, né, meu filho? E como essa velha falou, não há outra data. O ser humano muito reativo, não quer perder o momento do retrucagem. Aí acaba entrando em conflitos, numa espiral negativa de decepções. Às vezes porque não sabe relevar. Às vezes porque não sabe se manter em silêncio, quando o silêncio seria melhor para amenizar. Às vezes porque não sabe conviver com o outro, porque o outro pensa diferente. Se você não sabe conviver com o outro, pensa diferente, você está sendo egoísta, porque quer uma pessoa que seja igual a você, né, filho? Sim. Quer dizer que então o resto do planeta não serve. Não serve, avó. Mas é assim mesmo. O ser humano é deseducado emocionalmente e transfere esses conflitos para o lado do espírito, mesmo sem querer. É a má dificuldade das convivências que transfere as energias como porta aberta para o negativo entrar. Que uma emoção pesada se sintoniza a energias pesadas nos subplanos do espírito, né, filho? Assim como emoções benditas e palavras dóceis, mas mais do que palavras carregadas de sentimentos nobres, se conectam a esferas de luz mais positivas. Aí o ser humano não sabe conviver e com isso não sabe viver. E vem para nós perguntar por que está passando tanta dificuldade. Está cheio de espinhado nas costas, está mesmo. Mas às vezes o palavrão é demais, né, filho? Às vezes o tom de voz só que aumenta ao invés de abaixar. Não quer dizer que tem que ser submisso o tempo todo, porque a escravidão já passou, né, filho? Mas saber a hora de dizer e a hora de calar é por demais importante, porque se a sua voz não for melhor que o seu silêncio, não fale. Né, filho? Profundo isso, avó. Pois é. Porque é verdadeiro, filho. Tudo que é verdade entra em ressonância com o eterno que existe dentro de um ser. Nós estávamos mostrando ao menino esses dias, ele nem percebeu, que as grandes dores e dificuldades do ser humano, mais do que regras de convivência, é regras de não aceitar. Eu não permito o outro ser o outro. Logo eu vou sofrer por isso, porque nem eu aceito eu. Está todo mundo insatisfeito, a grande verdade é essa. Enquanto você está insatisfeito com tudo, você não acha graça em nada, você não encontra beleza em nada, então você não encontra Deus em nada. O macete é esse, como vocês falam. Como é que eu vou achar Deus na situação difícil? Mas Deus está ali, te mostrando. Às vezes o difícil é a prova, para você conseguir extrair o melhor de si e da situação. Só que vocês enxergam um momento ruim apenas como um momento ruim, não um momento de aprendizado. É natural, conforme o nível de evolução média da Terra, o patamar da massa, como se diz. Só que tem que tentar enxergar a coisa com outros olhos.
com olhos do coração, com olhos de amor, com olhos de afeto, né, filho? Com positividade, como foram as últimas mensagens, tão oportunas, por sinal. E eu rendo graças aos parceiros de trabalho por ter falado o que falaram. Mais uma vez eu venho complementar, como sempre, que mais importante que tudo é aprender a amar. Mas o ser humano só aprende a amar o outro quando enxerga que o outro também é um pedaço de Deus. Porque se eu me importo com Deus, eu não posso agredir o outro é um pedaço dele. Então é uma ofensa direta para Deus, né, filho? Sim. Só que essa consciência vem com muitos dos tempos. Mas é a consciência real. Um dia todos, vocês como nós, estarão imersos nessa realidade única e indissolúvel, que Deus está em tudo o tempo todo. Apenas alguns fios, na matéria ou fora dela, não conseguem em todo momento, que é natural, expressar as qualidades divinas na maior conformidade de suas ações. Faz parte do processo. E o outro não sabe, eu sei que também não sabe, é uma prova, é um teste para os dois, para aprender a superar, a extrair o melhor disso e de outras situações mais. E Deus vai dando a força, como sempre dá. A única coisa que Ele faz, dá inspiração, força e luz, para vocês mesmos seguir adiante. Às vezes a prova que não acaba é porque vocês ainda não aprendeu. Às vezes a dificuldade do outro é para fazer vocês aprender a ser mais mansos, mais humildes, não submissos, mas entender que nem tudo, nem todos, e muito menos o tempo todo, vocês podem controlar. Às vezes a dor que não passa é uma chamada de atenção para o defeito que você tem, que você não enxerga ou não quer tratar. Ou faz que não vê, né, filho? Tudo tem um porquê, tem um pra quê. Um ano começou, um porquê se manifesta no momento e como acabar, ou deixar continuar. Aí a consciência é livre-arbítrio de cada um. O ser humano sempre vem cá e fala com negros e negras e todos os demais que a prioridade é viver bem, né, filho? Só que infelizmente tem uma regra geral. Os filhos acham que para viver bem tem que estar acima de tu. Eu estou feliz desde que eu te mando, desde que você seja meu capaz, em outras palavras. Não é por aí. As pessoas se enterraram, ainda que de forma inconsciente. Mas às vezes faz porque não sabe, né, filho? Porque é inconsciente. Por isso, nega vem falar. Remendar outras mensagens mais antigas, parar de querer controlar o tempo, o momento, a personalidade do outro, as reações do outro. A única coisa que vocês são capazes de ter domínio, quando tem, é sobre si mesmo e sobre suas próprias reações, frente à realidade que se manifesta na sua vida, na sua frente, palpável ou não, mas é a sua vida. A única coisa que você pode fazer não é controlar situações, mas controlar como você responde, como você reage a cada uma delas. Nesse que está o segredo. Tem coisa que não tem como mudar, tem coisa que tem. Tem coisa que não tem como mudar o outro, mas tem coisa que tem, você mesmo. Não está satisfeito do comportamento do outro, não bata de frente. Mude o seu. E como vocês se espelham uns nos outros, o outro vai ver que tem algo diferente. A situação vai ficar melhor. O processo é individual e interno. E dentro disso, o coletivo. Mas o coletivo é cada um fazendo o seu cada um. Consciência de massa não se muda tentando convencer a massa. O despertar é lento, gradativo e individual. O bem viver é lento, gradativo e individual. É vocês aprender a ser mais dóceis consigo, com as pessoas à sua volta. Aprender que existe o sim e o não,
Aprender que tem coisa que tem que relevar, aprender que tem ocasiões, tem momentos que vocês têm que ficar calados. Tem outras que vocês já têm que futucar, tem que bater. Não nesse sentido literal. Tem que ter firmeza, esse é o sentido. Não ser capaz, não ser submisso, mas também não querer que o outro seja, para massagear a ego de vocês. Tudo na vida se resume aos relacionamentos. Vocês vivem e interagem com tudo e com todos o tempo todo. Então sempre vocês vão dar e receber. Em algum momento o outro tem que ceder, em algum momento tem que ser vocês. É a regra básica da vida. Só vive bem, só faz direito quem aprende o sim e o não, dar e receber. Tem vezes que vocês vão ganhar, tem vezes que vocês vão perder, faz parte da vida. Nesse universo material que é dual, até que vocês aprendam a transferir para ele a consciência da unidade, demora um tempo. Tudo é uma coisa só, mas se aparenta divisível para vocês aprenderem a lidar com os opostos. Isso não vai mudar, é regra da vida. Vocês que têm que aprender a se adaptar. A lei da vida é evolução e mais do que ela, adaptação. Louvado seja Deus e graças a Ele.